o Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. On. Reverenciando Narayana, e Nara, o mais sublime dos seres masculinos, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida. Livro 6. Bhishma Parva. Janvukanda Nirmana Parva. Capítulo 5. 5 elementos básicos. Ilha chamada Sudarsana, mente. Dhritarashtra disse: os nomes de rios e montanhas, ó Sanjaya, como também de províncias, e todas as outras coisas que permanecem sobre a terra, e suas dimensões, ó tu que conheces as medidas de coisas da terra em sua totalidade, e as florestas, ó Sanjaya, conte para mim em detalhes. Sanjaya disse: ó grande rei, todas as coisas no universo, pela presença neles dos 5 elementos, são citadas como iguais pelos sábios. Estes elementos são o espaço, ar, fogo, água, e terra. Seus respectivos atributos são som, tato, visão, gosto, e cheiro. Cada um destes elementos possui além do que é seu especialmente o atributo ou atributos daquele ou daqueles que vêm antes dele. A terra, portanto, é o principal deles todos, possuindo os atributos de todos os outros 4, além daquele que é especialmente seu, como dito por rishis conhecedores da verdade. Há 4 atributos, ó rei, na água. Cheiro não existe nela. Fogo tem 3 atributos, som, tato, e visão. Som e tato pertencem ao ar, enquanto espaço tem som somente. Estes 5 atributos, ó rei, existem dessa maneira nos 5 principais elementos, dependendo dos quais todas as criaturas no universo existem. Eles existem separadamente e independentemente quando há homogeneidade no universo. A alusão é ao estado do universo antes da criação, quando não existe nada exceto uma massa homogênea ou Brahma somente. Quando, no entanto, esses não existem em seu estado natural mas uns com os outros, então as criaturas passam a existir, providas de corpos. Isto nunca é de outra maneira. Os elementos são destruídos na ordem do subsequente, emergindo naquele que do qual provém, e eles entram também em existência, um surgindo daquele anterior a ele. A ordem de destruição é essa. Terra emerge na água, água no fogo, fogo no ar, e ar no espaço. E assim a ordem de nascimento é que do espaço surge o ar, do ar surge o fogo, do fogo surge a água, e da água surge a terra. Todos estes são imensuráveis, suas formas sendo o próprio Brahma. No universo são vistas criaturas consistindo dos 5 elementos. Homens se esforçam para averiguar suas proporções por usarem sua razão. Aquelas matérias, no entanto, que são inconcebíveis, nunca se deve procurar esclarecer pela razão. Aquilo que está acima da natureza humana é uma indicação do inconcebível. Ó filho da família de Kuru, eu descreverei para ti, no entanto, a ilha chamada Sudarsana. Esta ilha, ó rei, é circular e da forma de uma roda. Ela está coberta com rios e outras partes de água e com montanhas parecidas com massas de nuvens, e com cidades e muitas províncias encantadoras. Ela é também cheia de árvores providas de flores e frutas, e com colheitas de diversas espécies e outras riquezas. Ela é cercada por todos os lados pelo oceano salgado. Como uma pessoa pode ver seu próprio rosto em um espelho, assim mesmo a ilha chamada Sudarsana é vista no disco lunar. 2 de suas partes parecem ser uma árvore périplo, enquanto 2 outras parecem com uma grande lebre. Ela é totalmente cercada por um conjunto de todas as espécies de plantas decíduas. Além destas porções, o resto é tudo água. O que resta eu descreverei para ti em poucas palavras. Do resto eu falarei depois. Ouça agora isto que eu descrevo resumidamente. Capítulo 6. Descrição da ilha, lugares na região Indra. Dhritarashtra disse: tu és inteligente, ó Sanjaya, e conhecedor da verdade sobre tudo. Tu deste devidamente uma descrição da ilha em resumo. Fale-nos agora da ilha em detalhes.
Fale-nos agora da dimensão da extensão de terra que se encontra na parte parecida com uma alegre. Tu podes então falar da parte que parece a árvore pepul. Vaisampayana disse. Assim endereçado pelo rei, Sanjaya começou a falar. Sanjaya disse. Estendendo-se de leste a oeste estão estas 6 montanhas, que são iguais e que se estendem do oceano leste ao oeste. Elas são Himavati, Himakuta, aquela melhor das montanhas chamada Nishada, Nila rica em pedras de lápis lazuli, Sveta branca como a lua, e as montanhas chamadas Sringavati compostas de todos os tipos de metais. Estas são as 6 montanhas, ó rei, que são sempre os recantos de Siddhas e Charanas. O espaço localizado no meio de cada uma delas mede 1000 yojanas, e neles existem muitos reinos encantadores. E estas divisões são chamadas Varshas, ó Bharata. Em todos aqueles reinos residem criaturas de diversas espécies. Esta terra onde nós estamos está no Varsha, que recebeu o nome de Bharata. Próximo a ela na direção norte está o Varsha, que recebeu o nome de Himavati. A terra que está além de Himakuta é chamada Arivarsha, ao sul da cordilheira Nila e ao norte de Nishada há uma montanha, ó rei, chamada Malyavati, que se estende de leste a oeste. Além de Malyavati na direção norte está a montanha chamada Gandhamadana. Entre essas duas Malyavati e Gandhamadana há uma montanha globular chamada Meru feita de ouro. Refulgente como o sol da manhã, ela é como fogo sem fumaça. Ela tem 84 yojanas de altura, e, ó rei, sua profundidade também é de 84 yojanas. Ela permanece sustentando os mundos acima, abaixo e transversalmente. Além de Meru estão situadas, ó Senhor, estas 4 ilhas, Bhadrasva, e Ketumala, e Jambudvipa também chamada Bharata, e o Tarkuru, que é a residência de pessoas que alcançaram o mérito da retidão. A ave Sumuka, o filho de Suparna, vendo que todas as aves em Meru eram de plumagem dourada, refletiu que ele devia deixar aquela montanha, visto que não havia diferença entre aves boas, medianas e más. O principal dos corpos luminosos, o Sol, sempre circungira Meru, como também a Lua com sua constelação acompanhante, e o deus do vento também. A montanha, ó rei, é dotada de frutas e flores celestiais, e está coberta inteiramente com mansões feitas de ouro polido. Lá, naquela montanha, ó rei, os celestiais, os Gandharvas, os Asuras, e os Rakshasas, acompanhados pelas tribos de Apsaras, sempre se divertem. Lá Brahma, e Rudra, e também Sakra, o chefe dos celestiais, reunidos, realizaram diversos tipos de sacrifícios com presentes abundantes. Tumvuru, e Narada e Visvavasu, e os As e os Us, dirigindo-se para lá, adoravam o principal dos celestiais com diversos hinos. Os 7 rishis de grande alma, e Kasyapa o senhor das criaturas, se dirigem para lá, abençoado sejas tu, em todo o dia parva dia da lua cheia e aquele da lua nova. Sobre o topo daquela montanha, Usanas, também chamado poeta, passa o tempo com os Daitiyas seus discípulos. As joias e pedras preciosas que nós vemos e todas as montanhas abundando em pedras preciosas são de Meru. Disto 1/4 parte é desfrutada pelo santo Kuvera. Somente 1/16 parte daquela riqueza ele deu para os homens. No lado norte de Meru há uma floresta encantadora e excelente de carnicaras, coberta com as flores de todas as estações, e ocupando uma série de colinas. Lá o próprio ilustre Pasupati, o Criador de todas as coisas, cercado por seus servidores celestes e acompanhado por se diverte portando uma corrente de flores carnicara em seu pescoço que chega a seus pés, e resplandece com brilho com seus 3 olhos parecidos com 3 sóis no alto. A ele Siddhas sinceros em palavras, devotos excelentes e penitências ascéticas austeras, podem ver. De fato, Mahesvara não pode ser visto por pessoas de má conduta.
Do topo daquela montanha, como uma correnteza de leite, ó os soberanos de homens, a sagrada e auspiciosa Ganga, também chamada Bhagirathi, adorada pelos mais honrados, de forma universal e incomensurável e emergindo com barulho terrível, cai com força impetuosa no lago encantador de Chandramas. De fato, aquele lago sagrado, como um oceano, foi formado pela própria Ganga. Enquanto saltando das montanhas, Ganga, incapaz de ser suportada até pelas montanhas, foi segurada por 100.000 anos pelo manejador do Pinaka sobre sua cabeça. Aludindo à tradição de Shiva segurando Ganga sobre sua cabeça e pelo que o grande deus é às vezes chamado de Gangadhara. No lado oeste de Meru, ó o rei, está Ketumala. E lá também está Janvukanda. Ambas são grandes bases de humanidade, ó o rei. Lá, ó o Bharata, a média de vida humana é 10.000 anos. Os homens são todos de uma cor dourada, e as mulheres são como apsaras. E todos os residentes são sem doença, sem tristeza, e sempre alegres. Os homens nascidos lá são do esplendor do ouro fundido. Nos topos de Gandhamadana, Kuvera o senhor dos Guyakas, com muitos Rakshasas e acompanhado por tribos de apsaras, passa seu tempo em alegria. Além de Gandhamadana, há muitas montanhas e colinas menores. A medida da vida humana lá é 11.000 anos. Lá, ó o rei, os homens são alegres, e dotados de grande energia e grande força e as mulheres são todas da cor do lótus e muito belas. Além de Nila é o Vaxa chamado Sveta, além de Sveta é o Vaxa chamado Hiranyaka. Além de Hiranyaka é o Vaxa chamado Airavata coberto com províncias. O último Vaxa no extremo norte e o Vaxa de Bharata no extremo sul são ambos, ó o rei, da forma de um arco. Estes 5 Vaxas Sveta, Hiranyaka, Elavrita, Arivarsha e Aimavati Varsha estão no meio, dos quais Elavrita existe no exato meio de todos. Entre estes 7 Vaxas os 5 já mencionados e Airavata e Bharata, aquele que está mais ao norte sobrepuja aquele ao seu imediato sul em relação a estes atributos, isto é, o período de vida, estatura, saúde, retidão, prazer, e lucro. Nestes Varshas, ó Bharata, as criaturas embora de diversas espécies ainda vivem juntas. Assim, ó rei, a terra está coberta com montanhas. As montanhas enormes de Hemakuta também são chamadas Kailasa. Lá, ó rei, Vaisravana passa seu tempo em alegria com seus Guyakas. Imediatamente ao norte de Kailasa e perto das montanhas de Mainaka há uma montanha enorme e bela chamada Manimaya dotada de topos dourados. Junto desta montanha existe um lago grande, belo, cristalino e encantador chamado Vindusaras com areias douradas em sua margem. Lá o rei Bhagirata, vendo Ganga desde então chamada pelo seu próprio nome, residiu por muitos anos. Lá podem ser vistas inúmeras estacas sacrificais feitas de pedras preciosas, e árvores chaitya feitas de ouro. Foi lá que ele de 1000 olhos e grande renome obteve êxito ascético por realizar sacrifícios. Lá o Senhor de todas as criaturas, o Criador eterno de todos os mundos, dotado de energia suprema cercado por seus servidores espectrais, é adorado. Lá Nara e Narayana, Brahman, e Mano, estando como o quinto, estão sempre presentes. E lá o rio celeste Ganga tendo 3 correntezas, acredita-se que o rio sagrado Ganga tem 3 correntes, no céu a corrente se chama Mandakini, na terra, ela se chama Ganga. E no mundo subterrâneo ela se chama Bhogavati, emanando da região de Brahman, se mostrou primeiro, e então se dividindo em 7 correntes, tornou-se Vasvokasara, Nalini, Sarasvati purificadora de pecado, Janvunadin, Sita, Ganga e Sindhu como a 7ª. O Senhor Supremo fez ele mesmo arranjo com referência àquele rio celeste, e inconcebível. É lá que sacrifícios são realizados por deuses e rishis em 1000 ocasiões depois do fim do Yuga, quando a criação começa. Com relação a Sarasvati, em algumas partes de seu curso ela se torna visível e em algumas partes não. Esta cétupla Ganga celeste é bem conhecida pelos 3 mundos.
Rakshasas residem em Mavat, Kuyakas em Emakuta, e serpentes e nagas em Nishada, e ascetas em Gokarna. As montanhas Sveta são citadas como a residência dos celestiais e dos Asuras. Os Gandharvas sempre residem em Nishadas, e os Rishis regenerados em Nila. As montanhas de Sringavat também são consideradas como o recanto dos celestiais. Estes então, ó o grande rei, são os 7 Varshas do mundo como eles são divididos. Diversas criaturas, móveis e imóveis, estão colocadas neles todos. Diversas espécies de prosperidade, providenciais e humanas, são visíveis neles. Elas não podem ser contadas. Aqueles desejosos, portanto, de seu próprio bem acreditam em tudo isto. Eu agora te falei daquela região encantadora de terra da forma de uma lebre acerca da qual tu me perguntaste. Nas extremidades daquela região estão os 2 Varshas, um no norte e o outro no sul. Aqueles 2 também agora foram relatados para ti. Então, além disso, as 2 ilhas Nagadvipa e Kaseapadvipa são as 2 orelhas desta região da forma de uma lebre. As belas montanhas de Maleia, ó o rei, tendo rochas semelhantes a placas de cobre, formam outra parte proeminente de Jambudvipa, que tem sua forma parecendo uma lebre. Capítulo 7. Descrição das áreas Kuru do norte e do leste. Dhritarashtra disse: fale-me, ó Sanjaya, tu de grande inteligência, das regiões ao norte e ao lado leste de Meru, como também das montanhas de Malyavat, em detalhes. Sanjaya disse: no sul da montanha Nila e no lado norte de Meru estão os sagrados Kurus do norte, ó rei, que são a residência dos Siddhas. As árvores lá dão frutos doces, e estão sempre cobertas com frutos e flores. Todas as flores lá são fragrantes, e os frutos de gosto excelente. Algumas das árvores, além disso, ó rei, produzem frutos de acordo com a vontade do colhedor. Há também algumas outras árvores, ó rei, que são chamadas de produtoras de leite. Estas sempre produzem leite e os 6 diferentes tipos de alimento de gosto do próprio Amrita. Aquelas árvores também produzem tecidos e em seus frutos há ornamentos para o uso do homem. A terra inteira abunda com finas areias douradas. Uma parte da região lá, muito aprazível, é vista ser possuidora do brilho do rubi ou diamante, ou do lápis lazuli ou outras joias e pedras preciosas. Todas as estações lá são agradáveis e em lugar nenhum a terra se torna lodosa, ó rei. Os tanques são encantadores, deliciosos, e cheios de água cristalina. Os homens nascidos lá caíram do mundo dos celestiais, isto é, decaíram de um estado celestial. Todos são de nascimento puro e todos são extremamente belos em aparência. Lá gêmeos de sexos opostos nascem, e as mulheres parecem apsaras em beleza. Eles bebem o leite, doce como Amrita, daquelas árvores produtoras de leite já mencionadas. E os gêmeos nascidos lá de sexos opostos, crescem igualmente. Ambos possuidores de beleza igual, ambos dotados de virtudes similares, e ambos igualmente vestidos, ambos crescem em amor, ó monarca, como um par de chakrabacas. As pessoas daquele país estão livres de doença e estão sempre alegres. 10.010 centenas de anos elas vivem, ó rei, e nunca abandonam umas às outras. Uma classe de aves chamada Barunda, provida de bicos afiados e possuidora de grande força, as leva para cima quando mortas e as joga em cavernas de montanha. Eu agora descrevi para ti, ó rei, os Kurus do norte brevemente. Eu agora descreverei para ti o lado leste de Meru devidamente. De todas as regiões lá, a principal, ó rei, é chamada Badrasva, onde há uma grande floresta de Badrasalas, como também uma árvore enorme chamada Kalanra. Esta Kalanra, ó rei, está sempre ornada com frutos e flores. Aquela árvore, além disso, tem um yojana de altura e é adorada pelos Siddhas e os Charanas. Os homens lá são todos de uma cor branca, dotados de grande energia, e possuidores de grande força. As mulheres são da cor de lírios, muito belas, e agradáveis para a visão.
possuidores do brilho da lua, e brancos como a lua, seus rostos são como a lua cheia. Seus corpos também são tão frescos como os raios da lua, e elas são todas talentosas em canto e dança. O período de vida humana lá, ó touro da raça Bharata, é 10.000 anos. Bebendo suco de Kalanra, elas continuam jovens para sempre. No sul de Lila e no norte de Nishada há uma enorme árvore Janvu que é eterna. Adorada por Siddhas e Charanas, aquela árvore sagrada concede todos os desejos. Por causa do nome daquela árvore, esta divisão sempre tem sido chamada de Janvudvipa. Ó touro da raça Bharata, 1.100 yojanas é a altura daquele príncipe das árvores, que toca os próprios céus, ó o rei de homens. 2.500 cúbitos mede a circunferência de um fruto daquela árvore, o qual estoura quando maduro. Ao caírem sobre a terra, estes frutos fazem um barulho alto, e então despejam, ó o rei, um suco prateado sobre a terra. Aquele suco de Janvu, se tornando, ó o rei, o rio, e passando indiretamente em volta de Meru, chega à região dos Kurus do norte. Se o suco daquele fruto é bebido, ele leva paz mental. Nenhuma sede é sentida alguma vez depois, ó o rei. Decrepitude nunca os enfraquece. E lá há uma espécie de ouro chamado Janvunada e usado para ornamentos celestiais, muito brilhante como a cor de insetos Indragopouka, é produzido. Os homens nascidos lá são da cor do sol da manhã. Sobre o topo de Malyavati é sempre visto, ó touro da raça Bharata, o fogo chamado Samvataka, que resplandece no fim do Yuga para a destruição do universo. No topo de Malyavati em direção ao leste há muitas montanhas pequenas e Malyavati, ó o rei, mede 11.000 yojanas. Os homens nascidos lá são da cor do ouro. E eles são todos caídos da região de Brahman e são proferidores de Brahma. Eles praticam as mais severas das austeridades ascéticas, e sua semente vital está parada. Para a proteção de criaturas, eles todos entram no sol. Numerando 66.000, eles procedem na frente de Arjuna, cercando o sol. Aquecidos pelos raios do sol por 66.000 anos, eles então entram no disco lunar. Capítulo 8. Descrição termina com ele. Dhritarashtra se rende à roda do tempo. Dhritarashtra disse: diga-me realmente, ó Sanjaya, os nomes de todos os Varshas, e de todas as montanhas, e também de todos aqueles que residem sobre aquelas montanhas. Sanjaya disse: no sul de Sveta e norte de Nishada é o Varsha chamado Romanaka. Os homens nascidos lá são todos de cor branca, de boa ascendência, e feições belas. E os homens nascidos lá são também todos sem inimigos. E eles vivem, ó o rei, por 11.500 anos, sendo sempre de corações alegres. No sul de Nishada é o Varsha chamado Iranmaya, onde está o rio chamado Iranvati. Lá, ó o rei, vive aquela principal das aves chamada Garuda. E as pessoas lá, ó monarca, são todas seguidoras dos Yakshas, ricas, e de feições belas. E, ó o rei, os homens lá são dotados de grande força e têm corações alegres. E eles vivem por 12.500 anos, ó o rei, a qual é a medida de suas vidas. As montanhas de Sringavati, ó os soberanos de homens, têm 3 belos topos. Um destes é feito de joias e pedras preciosas, outro é muito extraordinário, sendo feito de todas as espécies de pedras preciosas e adornado com mansões suntuosas. Lá a dama autoluminosa chamada Sandili sempre vive. No norte de Sringavati até a margem do oceano, ó o rei, é o Varsha chamado Airavati. E porque aquela montanha adornada com pedras preciosas é lá, portanto aquele Varsha é superior a todos. O sol não dá calor lá e os homens não estão sujeitos à decadência. E a lua lá, com as estrelas, se tornando a única fonte de luz, cobre o firmamento. Possuindo o brilho e cor do lótus, e dotados de olhos que parecem com pétalas de lótus, os homens nascidos lá têm a fragrância do lótus. Com olhos que não piscam, e perfume agradável emanando de seus corpos, eles seguem sem alimento e têm seu sentido sob controle.
Eles são todos caídos da região dos celestiais, e são todos, ó o Rei, sem pecado de qualquer tipo. E eles vivem, ó monarca, por 13.000 anos, esta sendo, ó o melhor dos Bharatas, a medida de suas vidas. E assim no norte do Oceano Leitoso, o Senhor Hari de pujança ilimitada mora em seu carro feito de ouro. Aquele veículo é dotado de 8 rodas, com numerosas criaturas sobrenaturais posicionadas sobre ele, e tendo a velocidade da mente. E sua cor é aquela do fogo, e ele é dotado de energia imensa e adornado com ouro janvunada. Ele é o Senhor de todas as criaturas, e é possuidor, ó touro da raça Bharata, de todos os tipos de prosperidade. Nele o universo emerge quando chega a dissolução, e dele ele emana novamente quando o desejo criativo o apanha. Ele é o ator, e é ele que faz todos os outros agirem. Ele, ó monarca, é terra, água, espaço, ar, e fogo. Ele é o próprio sacrifício para todas as criaturas, e o fogo é sua boca. Vaisampayana continuou. O rei de grande alma Dhritarashtra, assim endereçado por Sanjaya, ficou, ó monarca, absorto em meditação sobre seus filhos. Dotado de grande energia, ele então, tendo refletido, disse a ele estas palavras. Sem dúvida, ó filho de Suta, é o tempo que destrói o universo. E é o tempo que além disso cria tudo. Nada aqui é eterno. É Nara e Narayana, dotado de onisciência, que destrói todas as criaturas. Eles são somente partes do mesmo Ser Supremo. Os deuses falam dele como Vaikunta de pujança incomensurável, enquanto homens o chamam de Vishnu, aquele que permeia o universo.